Eleição para escolher o novo presidente do Cruzeiro. E a movimentação é intensa nos bastidores políticos do Cruzeiro. As várias correntes do Cruzeiro, as pessoas influentes, os cardeais do Cruzeiro, os raposões, que sempre estão muito ativos nesse momento. Tudo isso esperando o dia 21, que é uma quinta-feira. E aí muda a história do Cruzeiro. Thiago Reis. É isso, Manuel. Boa noite a você, ouvintes da turma do Bate-Bola. Dia 21, o dia em que o Cruzeiro conhecerá o seu novo mandatário, o seu novo presidente. São eleições não só para o presidente geral, mas também para a presidência do Conselho Deliberativo. E a manchete da turma do Bate-Bola destacando essa movimentação no tabuleiro político do Cruzeiro muito intensa. Isto porque a eleição é só dia 21, mas na segunda-feira se encerra o prazo para inscrições de novas chapas. Então aqueles já inscritos já vêm trabalhando há algum tempo e fica aquela expectativa, Emanuel, Léo Figueiredo e ouvintes da turma do Bate-Bola, se poderá surgir uma última via na eleição do Cruzeiro, um candidato, aquela chamada zebra, alguém correndo por fora, que deixou para a última hora a sua inscrição. Posso dizer ao ouvinte celeste, ao torcedor do Cruzeiro, que as informações dão conta de que isso não deverá acontecer, que o pleito está posto e deverá ser sim a disputa entre o Sérgio Santos Rodrigues e o Ronaldo Granata, a eleição para presidente. No Conselho Deliberativo, a disputa já é um pouco mais acirrada, com o Paulo Cifuentes, o Giovanni Baroni e também o Paulo César Pedrosa. São 3 chapas na disputa do Conselho Deliberativo. O curioso na eleição do Conselho Deliberativo, eu não diria que seja algo matemático, que o Baroni sai na frente na disputa, até porque não tem pesquisa a respeito disso, mas ele recebeu um voto importante. O Conselho Gestor abraçou a campanha do Baroni. O Conselho Gestor, que atualmente gere o Cruzeiro, desde dezembro, os homens que estão à frente do clube. Vale lembrar que esse Conselho Gestor tinha um candidato, que era o Emílio Brandi, compõe o Emílio, o Conselho Gestor, desde o início das atividades. Quando o Sérgio Santos Rodrigues não abre mão da sua candidatura, o Emílio, por sua vez, retira então a sua tentativa e o Conselho Gestor, nesse momento, para a eleição a presidente, não se manifesta. Mas, para o Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor, até uma informação que a Itatiaia trouxe essa semana, de que o apoio será para o Baroni. Então são 3 chapas no Conselho Deliberativo e 2 chapas para a presidência. Nesta chapa da presidência, curiosamente, não há, e ninguém quer, né, oposição e situação. Geralmente em qualquer eleição você tem, quem que é a chapa da oposição, quem é a chapa da situação. Na verdade, todo mundo quer se descolar de uma eventual situação, não do Conselho Gestor, mas da última administração. Então ninguém quer vínculo. O Granata, por exemplo, que era vice-presidente do Wagner Pires, faz questão de dizer o tempo inteiro, olha, nas primeiras semanas do Wagner eu já fui até lá e já não fazia mais parte, já disse que da maneira com que a administração Wagner Pires pretendia tocar o Cruzeiro, ele não faria parte e se desligou totalmente. O Sérgio Santos Rodrigues, por sua vez, foi o candidato derrotado pelo Wagner Pires nas últimas eleições. Então, a partir dessa semana, com o registro das chapas efetivados, sinal eletrônico marcando 6h15, aí sim começarão as disputas. Mas, Emanuel, o que se espera, e até o que se pede, eu acho, é que o Cruzeiro tenha uma eleição de um nível melhor do que foi a última, quando vimos quase todo tipo de baixaria. Além dos ataques, que eu diria até são normais, os ataques numa eleição, mas os ataques de ideias, né? O ataque de mentalidade, não o ataque pessoal como aconteceu na última eleição. E também, Emanuel, o ataque, a gente viu vários tipos, né? Blitz armada para pegar presidente bêbado, devassa na vida pessoal dos candidatos, que dessa vez tenhamos, precisa disso, uma eleição em paz, não, Emanuel? Ô Tiago, há um registro a ser feito, porque nos últimos anos pouco se ouviu, pouco se falou, pouco se comentou, não houve crítica, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro não se manifestava.
a imprensa não era informada do dia da reunião, como se isso fosse uma coisa proibida, não pudesse ser divulgado. Se você puxar pela memória, vai se lembrar de poucos nomes que comandaram o Conselho Deliberativo do Cruzeiro nos últimos anos. Com a chegada do Dalai Rocha, a situação mudou. Primeiro que ele, além de presidente do Conselho, ele também assumiu a presidência do Cruzeiro. E ele foi acessível à imprensa, deu toda a informação, quantos conselheiros podem votar, quais são os conselheiros que foram afastados do quadro, se podem votar ou se não podem votar. Isso é uma abertura importante e que o presidente que for assumir o conselho no lugar do Dalai, que ele continue com essa novidade, vamos dizer novidade, que apareceu a partir do Dalai no Cruzeiro. Faltam 12 dias para o Cruzeiro escolher o seu presidente e também a composição do novo Conselho Deliberativo. Como há disputa dos dois lados, tanto para a presidência do clube como para a presidência do Conselho, isso não é mal, desde que a eleição seja limpa e aqueles que perderem cumprimentem os que venceram. E aqueles que venceram, que façam uma administração no Cruzeiro para todo o Cruzeiro e não para as chapas vencedoras. 6h17, fala, Thiago. Emanuel, sobre os conselheiros que você citou, aqueles afastados pelo Dalai, uma decisão difícil do Dalai Rocha, afastando 30 conselheiros que, segundo ele, foram remunerados na gestão passada. Se esperava até alguma movimentação da parte deles, até mesmo juridicamente falando. Isso não aconteceu, pelo menos de forma maciça. A única notícia que se teve foi o Chedinho e também o irmão dele, o Caixote, muito conhecidos na última gestão, muito ativos no clube, no Cruzeiro. Eles tentaram, via judicial, recuperar o direito do conselho, mas tiveram a liminar negada, não tiveram esse direito e os demais estão mesmo afastados. E alguns deles, eu pude conversar com alguns desses conselheiros, muitos deles com anos e anos de serviço prestado ao clube, né? Não quer dizer que por estarem sendo remunerados, alguns com mais de 30 anos de Cruzeiro, mas eram conselheiros. Acabaram o Dalai até disse aqui na turma do bate-bola, né, na letra fria da lei, afastados e sentiram muito isso. Agora, Léo Figueiredo, eu estou até ouvindo aqui o que disse o Emanuel ainda há pouco, do que eu estou acompanhando mais de perto nessa última semana, estou sentindo um clima tranquilo até aqui nessa eleição do Cruzeiro, um clima suave, e a gente espera que seja assim até o dia 21. Boa noite, Thiago, boa noite, Emanuel. Olha só, Thiago, além de toda essa questão de respeito entre candidatos e de termos uma eleição em alto nível, é importante também que quem for eleito para o conselho e para a presidência do clube se entendam, porque também existiu muita desavença entre o Conselho Deliberativo e a presidência do clube. Enquanto Wagner Pires, o Itaí Machado, o Sérgio Nonato faziam o que queriam e tremendas irresponsabilidades com o dinheiro do clube, o Zezé Perrella era o presidente do conselho. O Zezé Perrella, que é literalmente uma raposa. O cara já foi presidente do clube, já foi político, conhece tudo o que acontece dentro do Cruzeiro. Isso tudo aconteceu com o Zezé sendo presidente do conselho. E depois que estourou tudo, o Zezé falou, olha, não respondi os meus e-mails. E aí sai o pessoal que deveria fiscalizar e começa a cair a torre inteira e vai caindo gente de tudo quanto é lado. Então é importante que essa reconstrução agora, com o novo presidente do clube, também ocorra com o Conselho Deliberativo. E que os dois finalmente trabalhem juntos. Porque parece que isso quase nunca existiu no Cruzeiro. Era uma troca de acusação, mas um e-mail que vai pedindo uma coisa não volta, mas eu não tenho que dar satisfação disso, mas não tem aquilo. O Cruzeiro é um só. E é preciso que o Conselho Deliberativo e a presidência do clube pensem da mesma forma. Do contrário, não adianta ser o Sérgio ou o Granata um ótimo presidente, ou termos o Baroni, o Pedrosa, ou se for quem for o presidente do Conselho, podem ser ótimos. Mas se continuarem jogando sozinhos, não vai funcionar. O conselho precisa ser o Conselho Deliberativo do Cruzeiro e andar junto com a presidência. E
E o presidente da Lai Rocha, essa semana, eu vi já muita gente na rede social questionando, mas como é que vai ter eleição se estamos em meia pandemia, se o prefeito Alexandre Calil não permite aglomeração, está tudo fechado. O Cruzeiro está muito zeloso com essa eleição do próximo dia 21, inclusive escalonando essa presença dos conselheiros na votação. No dia 21, essa eleição será aberta às 9 da manhã, indo até às 4 da tarde, e haverá esse escalonamento. Então, ainda não se decidiu se será por tempo de conselho, se será por ordem alfabética, mas não haverá aglomeração. Cada conselheiro terá o seu horário definido para votar. Será obrigatório o uso de máscaras e também o distanciamento mínimo entre as pessoas. O acesso ao interior do local de votação, lá no Barro Preto, será totalmente controlado, sendo exclusivo aos conselheiros votantes. A gente lembra, eu tenho muito vivo isso na memória, a última eleição, devia ter umas 3 mil pessoas dentro ali do Parque do Barro Preto, é gente com campanha mesmo, camisa, bandeira, fiscal de cada chapa, para cada urna tinha 5 em volta da urna, olhando quem estava votando, como estava votando. Desta vez, nada disso será permitido. Só serão permitidos no local 3 fiscais de cada chapa para acompanhar essas votações, que vai acontecer por cédula de papel. Importante esclarecer também que o presidente da Lai Rocha consultou o Tribunal Regional Eleitoral. Ele queria a votação por urna eletrônica, mas como estamos em um ano de eleições, o TRE não cedeu estas urnas ao Cruzeiro. E após o horário final das 4 da tarde, caso ainda tenha algum conselheiro na fila, ele já vai ter recebido essa senha e só por isso poderá votar. Quem chegar depois das 4 horas definitivamente não participará da eleição. Então é este o tabuleiro político do Cruzeiro e que deve esquentar nos próximos dias, fechando as chapas no dia 11 e depois, a partir da segunda-feira até o dia 21, vamos acompanhar o pleito celeste. 6h23, Emanuel, ontem aqui na Itatiaia participou durante o programa Bastidores o técnico Enderson Moreira e trouxe esclarecimentos importantes. O primeiro deles, a necessidade ainda de reforços. O Enderson Moreira, pelo que eu pude apurar, está muito preocupado com as laterais do Cruzeiro. Ele entende que na direita só tem o Edilson, depois são jogadores de categoria de base à disposição, com pouquíssima ou nenhuma experiência, e também na lateral esquerda, nesse momento é a prioridade. Tem muito atacante sendo oferecido e fica aquela pergunta sempre, né? Até os ouvintes que participaram, mandando o WhatsApp do Bastidores, Emanuel. Um perguntou pelo Newton, que passou aqui naquela campanha vitoriosa de 2013, 2014, o volante Newton, e também o Guilherme. E eu me lembro de uma expressão que você usou, isso quando o América falou do Guilherme, que o futebol mineiro precisa olhar para frente. E foi exatamente isso que o Enderson Moreira colocou ontem na entrevista. Nesse momento do Cruzeiro, a diretoria do clube tem que ser muito assertiva, porque o Cruzeiro não pode errar nas suas contratações. Ele confirmou sim a informação da Itatiaia, do Daniel Guedes, lateral direito que pertence ao Santos. Inclusive já conversou com o próprio Daniel na tentativa de trazê-lo ao Cruzeiro, mas não é o único nome para a posição. Ele trabalha ainda com outras situações. O Enderson Moreira trata-as lá como prioridades. Entende assim também, Léo Figueiredo, ou você acrescentaria mais alguém nessa lista do Cruzeiro? Se for com muita qualidade, eu acrescentaria em todas as posições, viu, Thiago, para se ter um elenco melhor. Mas eu acho que, nesse momento, o Cruzeiro tem um goleiro espetacular, tem bons zagueiros, as laterais realmente preocupam. Tem que ver se o Edilson vai querer jogar bola na Série B ou se ele vai ficar na preguiça que começou o ano de 2020 e a preguiça que imperou em 2019, porque ele ainda pode ajudar muito na lateral direita. Na lateral esquerda é preciso contratar. Nada contra o João Lucas, mas ele já mostrou que não tem muita qualidade para jogar no Cruzeiro. Pode cumprir, pode ajudar, compor elenco, um jogo ali, ser reserva, mas não pode ser titular no Cruzeiro. Do meio campo para frente, a chegada do Regis melhora, assim, a volta do Robinho melhora, mas o Cruzeiro precisa de qualidade no seu meio campo. Precisa de analisar melhor a situação dos volantes. O Cruzeiro fez uma meio que aposta